Um novo ataque cibernético ao sistema financeiro brasileiro chamou a atenção do país. A invasão dos sistemas da Sinqia, que é uma gigante de tecnologia bancária, já é considerada um dos maiores crimes digitais do Brasil, com estimativa inicial de 670 milhões de reais desviados em operações do HSBC e da fintech Arta. O prejuízo pode chegar a R$ 1 bilhão e envolver pelo menos 20 instituições financeiras. O caso agora acende um novo alerta, né? Porque nós tivemos um ataque não tem muito tempo em relação à segurança do Pix, usado hoje por mais de 160 milhões de brasileiros. E para explicar esses riscos, as brechas exploradas e também os caminhos para tentar fortalecer a proteção do sistema, a gente vai conversar agora com o advogado especialista em crimes cibernéticos, Felipe Ferreira. Olá, Felipe, boa noite para você. Boa noite, Mayara. Boa noite, Luiz Fernando. Boa noite. Então, Felipe, o que esse ataque, esse recente, revela sobre as fragilidades do sistema bancário e do Pix hoje, que a gente confia tanto, né? Por enquanto, essas fraudes, elas estão concentradas, pelo menos as que a gente já teve conhecimento, na ligação entre os bancos e o Banco Central. Então, assim, ainda não chegou em contas bancárias de clientes, vazamento de dados pessoais. A princípio, não se tem notícia de que isso tenha acontecido. Mas revela uma fragilidade do sistema nessa ligação entre os bancos e o Banco Central. Felipe, agora não deu tempo de resolver essa brecha que foi utilizada. Parece ter sido a mesma filosofia, né? Com a MC, que foi a primeira no dia 1º de julho, e agora, um pouco mais de um mês depois, né? 2 meses, na verdade, 2 meses depois, a gente tem o mesmo ataque. Será que o sistema não conseguiu resolver esse buraco que dá margem para essa entrada? A gente ainda não tem informação suficiente, né? Mas no primeiro caso, esse de julho, teve participação, inclusive, de um funcionário da empresa. Então, parece menos uma questão tecnológica e mais uma questão de um agente infiltrado ou alguma pessoa que estava ali intencionada a vazar alguma coisa, né? O de agora acende um outro sinal, um outro alerta, que é realmente um problema tecnológico, uma falha. Assim, revela também uma segurança do sistema, porque o Banco Central conseguiu bloquear antes do estrago maior ser feito. Então, assim, existe alguma trava ali, algo que impede uma grande fraude, mas também existe alguma fragilidade que tem que ser aprofundada e melhorada. Eu li hoje no Seu Dinheiro, seudinheiro.com, uma informação que vem de fontes deles, de que várias fintechs menores têm sido alvos frequentes de ataques hackers também, mas preferem absorver esse custo sem mostrar fragilidade para os clientes, né? O cliente final dessas empresas, que trabalha com investimento, que tramita dinheiro para investimento, o que ele tem que fazer para se resguardar? É possível a gente prevenir que não tenha um rombo na conta se isso chegar à conta do cliente? A gente está vendo que não chegou ainda. Mas caso chegue, o que o cliente tem que fazer para estar prevenido? É muito difícil, né, prevenir 100%. Eu acho que a primeira coisa que o consumidor pode fazer é se assegurar de estar colocando dinheiro em instituições que tenham maior segurança, então, ou que tenha mais estabilidade no mercado. Então, assim, uma coisa é que tem uma grande instituição financeira por trás, ou ainda que seja só uma fintech sem nenhuma instituição financeira por trás, mas assim, que tenha capital, procurar saber, olhar a reclamação, ir atrás de quem entende do assunto, pessoas que já têm dinheiro. Eu acho que é um mínimo de segurança que começa ali, né? O consumidor ele pode tentar evitar um prejuízo dessa maneira. Mas grandes fraudes bancárias do sistema tipo essa, é difícil do consumidor conseguir evitar, porque imagina, né? Foi o HSBC, é uma instituição financeira conhecida. A segurança do consumidor num caso desse é que tem uma instituição financeira, então ele sabe assim, né? Tem de onde vir o dinheiro para compensar eventual prejuízo. Porque o problema de uma fintech pequena é que talvez o prejuízo vai ser tão grande que o patrimônio dela, o dinheiro todo que tem lá investido, pode ser o valor. Mas nesse caso específico dos bancos, por exemplo, que tem lastro e que tem
seguro, né? Os bancos têm seguro independente do cliente pagar pelo seguro. Sim. Então, à luz do direito, o banco pode cobrar do cliente, por exemplo, tentar fazer uma venda casada e falar, você vai operar aqui, já paga aqui a parte esse seguro mensal para evitar que isso aconteça com você. Ou realmente não precisa que o cliente faça isso? Não precisa, porque se houver uma fraude, o banco ele é 100% responsável por isso, né? O consumidor não pode responder por algo relacionado com a atividade econômica do banco. Claro, agora, se a gente está numa empresa pequena, teria esse problema de o banco também não ter dinheiro para pagar, se ela chegasse a um ponto de ser tão grande o prejuízo, mas numa instituição grande, você não precisa preocupar de ter um seguro contra o próprio banco, né? E nas instituições financeiras a gente tem o fundo garantidor, que é um tanto de que está investido ali, que você tem de investimento, que isso vai ser compensado, inclusive se o banco falir, alguma coisa assim. Mas não é uma preocupação assim, né? Para a maior parte das pessoas. O seguro ele é desnecessário, acho que pode existir uma iniciativa do banco de querer empurrar esse tipo de produto para o consumidor. É justificável a preocupação do consumidor, mas assim, se o consumidor está numa instituição financeira sólida, ele tem já a garantia que é a própria instituição de que ele vai ser ressarcido de eventual prejuízo, de fraude bancária, algo parecido. Felipe, você citou antes esse caso que aconteceu em julho. A investigação ela revelou que teve a participação do funcionário ali do banco e dessa forma é mais fácil chegar no momento ali da punição. Quando não tem envolvimento de um funcionário direto, uma pessoa que vai ali responder, que vai prestar um depoimento e que vai acabar confessando, quando as coisas acontecem apenas no ambiente virtual, como que é possível aplicar essas penalidades? É difícil de encontrar para fazer o caminho que esse dinheiro percorre? É muito difícil, né? O mundo virtual, o mundo digital, ele já facilita as pessoas se esconderem, mesmo em coisas pequenas, né? No nosso dia a dia já é fácil a gente se omitir no mundo digital. Imagina quem já está mal intencionado, que já faz a coisa pensando nisso, né? Então, assim, é muito difícil chegar no hacker, chegar em quem está por trás disso. O valor é muito grande. Então, assim, também existe um grande estímulo e incentivo para ir atrás. E eles estão ficando milionários, né? Porque nós estamos falando de 1 bilhão 2 meses atrás, de 600 e tantos milhões agora, que pode chegar a 1 bilhão. Né? Mas a gente fica imaginando, deve ser uma estrutura também bem... também que não difícil, deve estar aqui, né? Não, né? Que não deve estar aqui, porque a impressão que a gente tem é que os hackers estão sempre à frente também da defesa, né? O que tem sido desenvolvido como defesa, a impressão que se tem, talvez você que é especialista no assunto possa dizer com mais propriedade, mas a impressão que eu tenho é que a defesa está sempre um passo atrás, ela está correndo atrás de solucionar o problema quando o problema é criado pelo hacker. Exatamente, porque é difícil de você prever qual vai ser o que vai ser desenvolvido de tecnologia para fraudar, para invadir. Então, assim, a contra-tecnologia, assim, o contra-ataque do hacker, ele é sempre posterior. Existem algumas iniciativas, a gente vê em época de eleições, que tentam, abrem lá para as pessoas tentarem fraudar e ver como é que faz para entrar na urna. No Pix, em qualquer tipo de tecnologia, isso também acontece, né? São contratadas pessoas para tentar quebrar aquela tecnologia, porque é uma maneira de você já se prevenir para um eventual ataque. Mas o ataque ele é inesperado, né? É como um ataque terrorista. Você não tem como, é difícil você prever, porque vai ser sempre uma coisa diferente, uma coisa ainda não pensada, ainda não formulada. Então é bem difícil encontrar essa cabeça pensante que começou ali a articular e fez tudo de fato. Fica na Deep Web, gente que você não tem rastro. E mesmo essa quantia difícil. Tão grande de dinheiro, não dá para saber para onde que está indo? São milhares de contas que eles destinaram assim? A questão é essa, eles não explicam, né, também. Eles divulgam a informação do que aconteceu, mas não fala, porque assim, são 400 milhões de reais que para algum lugar foi. E não deve ser difícil você rastrear 400 milhões. Você sabe de onde saiu, para onde que foi, né? O que, às vezes, assim, a impressão que a gente tem é que sabe-se para onde foi, mas isso não tem interesse em ser revelado, até porque é uma investigação, né? Você sabe para onde vai, para ir atrás. Então, quem está por trás disso? E aí, eu acho que vai construindo ali uma investigação. E a verdade é que quando se descobre, a gente já perdeu o foco da notícia. A gente já está com um novo capítulo, uma outra história para contar, e aí a gente nem sabe mais como é que terminou essa. Um outro tamanho também, né, no fim das contas. Eu estava procurando aqui, que eu lembro que a gente tinha dado uma matéria sobre
um alerta da OAB em abril sobre o golpe do falso advogado. Os caras usando inteligência artificial para simular... A voz do advogado. A voz do advogado. É. O problema é que isso voltou à tona agora, porque parece que começou a acontecer de novo uma enxurrada de casos e coincidentemente, hoje, nós quase fomos vítimas de um golpe desse aqui. A sorte é que a gente tinha contato direto com o advogado, e o advogado de um processo meu, pessoal, ele conseguiu desmentir antes de eu achar que era de fato um advogado. Antes de você cair no golpe. Então, só que nós somos desse tamanhozinho, né, Felipe? Perto do que os bancos passam, né? Os bancos, teoricamente, deveriam conseguir se antecipar mais, mas pelo visto Mas não você acha, conseguem. Felipe, que os bancos, as instituições financeiras, elas têm a proteção que precisam nesses casos? Elas têm condições de barrar um ataque desse tamanho? A gente viu que no meio do caminho houve ali um sinal de alerta e as operações foram canceladas, né? Na verdade, eles desligaram a conexão, né, entre o... Como é que funcionou? Isso, só para eu entender. Exatamente, né? Essa empresa, ela faz a intermediação entre o Banco Central e os bancos, e aí quando o Banco Central, por algum motivo, uma questão tecnológica, percebeu que havia alguma irregularidade ali, indícios de irregularidade, pode ser a movimentação, pode ser inclusive diferença do valor que era para acreditar e o valor que estava chegando, porque é como se fosse uma compensação. Igual antigamente existia câmara de liquidação de cheque e tal, é mais ou menos isso que funciona. Só que agora é digital. Agora é digital e ligando o Banco Central. E aí viram que o sistema detectou alguma irregularidade, ele vai lá e bloqueia aquilo, para não entrar para dentro do Banco Central. Então, qualquer irregularidade fica daí para fora. E aí vocês se resolvam e depois a gente se acerta. Eu acho que existe muito estímulo, incentivo para que isso não aconteça, para que a gente consiga bloquear por todos os aspectos, não só o financeiro especificamente. Então, assim, né, nenhuma instituição quer receber um prejuízo de 400 milhões, mas por uma segurança do sistema, assim, né? O sistema bancário ele tem que ser confiável, o Pix tem que ser confiável. Se o Pix, você lembra quando teve aquela ideia de que ele ia ser taxado, basta um probleminha, a coisa fica enorme e você perde a credibilidade do sistema, as pessoas param de usar. 160 milhões de usuários, né? Não tem Imagina, jeito. Imagina, é a coisa mais universal, assim, nunca, assim... A bancarização, assim, o tanto de gente que teve acesso a banco por causa do Pix, é impressionante, é inacreditável.